Junta de dois em dois casais aí. Comece a interceder um pela casa do outro. De dois em dois casais. E os cônjuges, os cônjuges das pessoas que estão aqui ministrando, junta tudo aqui com a Josi, ó. Quem é que está sozinho? Os cônjuges das pessoas que estão ministrando, junta com a Josi. Comece a orar pela sua casa. Comece a interceder. Ore um pelo outro. Abençoa a casa do teu irmão. Abençoa o casamento do teu irmão em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós clamamos pelas famílias nesta noite. Faz tua obra, Senhor. Enche, Senhor, enche de esperança. Enche de paz, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos nesta noite. Pelo teu mover, pela tua graça, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Oh Deus, que nós possamos ter aqui nesse lugar famílias fortes, famílias que sejam referência por onde andarem, mulheres que sejam dignas de ser chamado exemplo, homens que sejam dignos de ser chamado esteio da casa, provedores, homens vitoriosos. Ó Deus, que os nossos filhos sejam protegidos aonde eles estiverem. Oh, Jesus. Todo mal seja repreendido nesta noite. Em nome de Jesus, toda investida caia por terra. Em nome de Jesus nós clamamos. Abre, Senhor, nossos ouvidos para ouvirmos a tua palavra. Que esta palavra, Senhor, entre nos nossos corações. Oh Espírito Santo de Deus, nós clamamos, Pai. Nós nos levantamos contra toda enfermidade. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que Jesus Cristo já levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Ó Deus, nós temos um bebê hospitalizado nesta noite. Ó Deus, cuida dele, da mãe dele, da família dele. Em nome de ó Jesus. Deus, que todo vírus, toda bactéria, toda doença, toda dor seja agora repreendido. Nós temos um Deus de Jesus, poderoso, Pai, em nome de um Deus Jesus. que vence todas as barreiras, Repreendemos um Deus todo que mal. já levou sobre si Espírito todas as Santo nossas de Deus. enfermidades. Clamamos Oh, pela aleluia. cura, Senhor, em nome de Jesus. Oh, nós te exaltamos. Todo levante do inimigo está amarrado agora em nome Aleluia. de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós queremos falar com vocês hoje sobre vestes do casamento. E todo casamento tem uma veste, né? Receber as vestes para usar no tempo certo é como casamento. Casamento também tem suas vestes certas. Ninguém vai para um casamento de qualquer maneira, né? Casamento sempre tem que estar uma vestimenta um pouquinho melhor, né? Você vai lá, corta o cabelo. Os irmãos que têm barba dão aquela parada na barba. Então todo casamento tem uma veste, né? E para fazer uma veste tem todo um ritual, não tem? Você tem que ter um molde. Você tem que ter às vezes o molde é um vestido que a irmã viu numa revista. Quando nós fomos casar, ela viu o vestido que ela queria numa revista. Ela arrancou a página da revista ou levou a revista? Arranquei a página da revista. Arrancou a página da revista, levou, e eu quero esse vestido. E aí? Gente, eu tenho até hoje a página da revista, junto com o nosso álbum de casamento. Aí tem tecido que você precisa escolher. Aí você tem a linha que você vai usar, botão que você vai usar e acabamentos, né? Que tem pérolas, eu não sei falar, mas paetês, um monte de strass, um monte de coisa, né? E o nosso casamento não é diferente. Nosso casamento também tem que ter uma vestimenta. E para que o nosso casamento seja um casamento saudável, bem-sucedido,
Precisa existir materiais essenciais. Qual que é o material essencial de um casamento? Amor. Amor é principal. Aliança. Conhecer um ao outro. Desejo de permanecer juntos. A paz, segurança, confiança e cumplicidade. O casamento não se constrói sozinho. Não adianta a gente entrar e falar assim, não, vamos deixar a vida nos levar e vai acontecer. Não é assim. Tem que ter uma postura, tem que ter uma costura, tem que ter um tratamento, o dia após dia. Todos os dias nós temos que ter um costurar. É colocar uma florzinha a mais, às vezes consertar um rasguinho que deu, colocar de volta uma pedrinha que caiu, tirar a mancha que às vezes por você estar andando e suja. Então tem todo este ritual. Eu quero ler com vocês uma história de uma bodas. Consegue colocar para mim? Mateus 22, de 1 a 11. Consegue? Oba! Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que prepara uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Novamente, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete, os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para a festa de casamento. Eles, porém, não lhes deram atenção e saíram. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. O restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa de casamento está pronta, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamento todos os que vocês encontrarem. Então, os servos saíram pelas ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a festa de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou que ali havia um homem que não estava usando a roupa apropriada para o casamento. Até aí. É interessante essa história. Todos foram convidados. Gente boa e gente má. Será que nós somos gente boa ou gente má? Naquela época, eles tinham um costume de dar as roupas da festa. Hoje não, né? Hoje a gente compra nossas próprias roupas para ir nos casamentos. Mas naquela época, o dono da festa também vestia os convidados. E aquelas pessoas receberam uma vestimenta para aquele casamento. Mas tinha uma pessoa que estava sem a roupa nupcial. Ele resolveu não usar a roupa da festa. Olha que interessante. Ele podia ter simplesmente dito: não, eu não vou para essa festa. Não quero ir para essa festa. Eu quero continuar ali com os meus negócios, com meu trabalho. Tenho outros compromissos. Eu não vou para a festa. Mas ele resolveu ir para aquela festa. Mas ele não vestiu a roupa que foi dada para que ele vestisse. Era um contexto muito interessante. Aquela pessoa, ele escolheu não usar a roupa. Muitas vezes, a gente está casado, mas a gente escolhe não usar a roupa do casamento. A gente escolhe agir de um outro jeito, diferente, que não é o jeito correto de estar casado. A gente decide, por exemplo, manter as finanças separadas. A gente decide isso.
Você está casado, você está no casamento, o rei convidou você para esse casamento, você aceitou estar casado com essa pessoa, mas você decide manter as finanças separadas. Você resolveu ter sonhos divididos. Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Não basta apenas você estar no ambiente certo. Não basta apenas você ter um papel dizendo que você está casado. Você precisa também estar vestido da forma certa, apropriada para este casamento. Ele perdeu o ponto. A importância das vestes. Desde o início, Deus, após a queda do homem, Deus fez questão que o homem tivesse uma vestimenta. Toda veste tem um significado. E quando o homem pecou, e percebeu que estava nu, Deus providenciou uma veste para cobri-lo. Desde então, se vestir é uma necessidade e também uma expressão. Como eu me visto faz toda a diferença. As vestes demonstram o que você é. Se eu vejo um cara de farda, ele é o quê? Policial. Se eu vejo alguém de jaleco, é o quê? Médico. Se eu vejo alguém aqui na nossa cidade, com um uniforme verde, com algumas listras, é o quê? É gari. A roupa fala muitas vezes do que você é. A veste mostra a quem você pertence. O policial veste uma farda, ele demonstra que ele pertence à polícia militar, polícia civil, guarda municipal, exército. Quando o cara veste uma roupa de presídio, quer dizer que ele é um prisioneiro, ele cometeu um delito, ele está pagando pelo seu delito. Quando você vê uma mulher, hoje em dia, com um vestido maior e com um véu, é o quê? É uma noiva. Está indo para mudar de fase de vida. Está indo para o seu momento de mudança de solteira para casada, de vida, carreira solo para carreira em companheiro, carreira com duas pessoas. Às vezes, vestes também demonstram a escravidão da pessoa. Vestes revelam se a pessoa está num bom momento ou se está num mau momento. Não vem me falar que a pessoa que sai toda amarrotada está num bom momento. Não, dá para até defender, mas não cola 100%, né? Gente, fofoca. Hoje ele colocou uma camisa, Aí depois ele chegou assim para mim. Olha, não dá mais para usar essa camisa. Por quê? Porque tem um furinho aqui. É verdade. E pior que eu tirei a camisa e tinha um monte de furinho nas costas. Aí não dá mesmo. Parece que eu tinha levado um monte de tiro. Depende da maneira com que você se veste, você mostra o estado de espírito que você está, ou o momento que você está. Se eu estou de short e camiseta, eu estou indo para um lugar onde eu não tenho muita responsabilidade, que eu quero um momento assim, sem muito estresse. Quando eu uso short e camiseta, é porque eu falo assim para as pessoas, eu não tenho responsabilidades agora. Eu estou de boa, maiô, sunguinha, estou indo para descansar, estou indo para um lugar para descansar. Fala muito o que você fala, o que expressa muito a sua roupa quando você está usando.
A roupa diz quem somos. A roupa diz a quem nós pertencemos. A roupa diz a nossa função. A roupa mostra nosso estado emocional, nossa posição. É difícil você ver um juiz que vai para um lugar, para um julgamento de camiseta. Ele vai o quê? Ele vai de terno e gravata e ainda joga aquela capa do Batman nas costas. Que é toga que chama aquilo, né? É toga que chama aquele treco. Aquilo mostra que ele tem uma responsabilidade, que ele vai para uma função específica. E o nosso casamento não é diferente. Por quê? A forma com que nós nos vestimos revela ou traz a importância que nós damos para o nosso casamento. A forma com que nós nos postamos, a forma com que nós nos posicionamos, mostra se nós estamos dentro do casamento ou ainda estamos do lado de fora. Então, por que nós usamos tantas máscaras no nosso casamento? Muitas vezes estamos casados, somos aquela pessoa que somos, mas usamos máscaras. Como se fosse um disfarce, como se fosse alguém que você não é realmente. Talvez por medo de não ser aceito. Então a gente finge ser o que não é. Você tem medo, você precisa de ser aceito. Então você fala coisas que você não sente, você usa palavras que você não gostaria de usar. Isso é uma mentira, é uma máscara. Talvez por vergonha de ser quem realmente você é. Talvez para evitar conflitos. Quantas vezes nós fingimos ser quem não somos, usamos disfarces, máscaras, para simplesmente evitar brigar, evitar conflito, evitar o confronto, evitar o famoso discutir a relação. Usamos máscaras, somos, de certa forma, falsos, fingimos ser quem não somos, para não parecer diferente do nosso cônjuge. Eu preciso ser igual, eu preciso fingir que eu sou igual, porque senão ele não vai me aceitar, senão ele não vai fazer tal coisa. Então eu vou fingir, eu vou usar uma máscara, um disfarce. Tem uma música do João Alexandre, quem é velho vai lembrar dessa música, mas é uma música sobre casal, que ele fala: ao seu lado eu encontro tanta paz, sou tão feliz, tão capaz, posso ser quem realmente eu sou. Eu posso ser quem realmente eu sou perto do meu cônjuge. Quando eu estou com ele, eu não preciso de vestir uma roupa falsa. Com ele, tem coisas, não tem, gente? Coisas que você olha e fala assim, isso estou falando só para você. Não tem? Essa pessoa que está aí do seu lado é a pessoa que você tem que ter a liberdade de ser quem você é realmente de verdade, sem máscara, sem fingimento, totalmente despido. A Bíblia fala que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Não está falando nus de pelado, só de roupa. Está falando nus de sentimento, nus de palavras. Está falando que você pode ser quem você realmente é, sem ter medo de ser reprimido. E o outro tem que estar pronto para ouvir o que você tem para falar. O Wilson sabe que eu não gosto de catupiry. E, às vezes, as pessoas nos convidam para um jantar e falam assim para a gente, a pastora come o quê? Ele fala, tudo, menos catupiry. Entende? É uma coisa simples. Ele sabe quem eu sou. Eu não tenho que ter máscara, eu não tenho que fingir. Se eu for a uma casa e tiver uma pizza com catupiry, eu vou fingir. Aí as pessoas falam, mas ela não come catupiry, não come catupiry.
Eu vou fingir, mas para uma outra pessoa, num outro lugar que eu estiver ali, que eu sei que a pessoa não perguntou, e a pessoa, eu vou assim, disfarçar, eu vou tirar, eu vou comer a outra parte, eu não vou ofender a pessoa. Claro que não, está tudo bem. Mas, com ele, eu não preciso disso. Com o seu cônjuge, você tem que ser totalmente sincera. As mulheres têm essa bendita mania de usar máscaras. E aí não fala para o esposo o que não gosta ou o que gosta. Não fala a verdade olhando no olho. E aí depois reclama. Você não precisa usar máscara. O casamento não é um lugar de atuação, uma novela, um filme. Você não está numa série da Netflix, você está no seu casamento. Você precisa ter a liberdade de poder falar para essa pessoa quem você realmente é. Não é lugar de fingimento, não é lugar de máscara, é lugar de verdade. E marido, se a tua esposa abre o coração para você, não seja ogro. Ouça. Desarmado, sem rebater, porque muitas vezes a única coisa que a abençoada quer é ser ouvida. A única coisa, às vezes, que ela quer é um ouvido amigo. Ela entra numa discussão armada. Aí você ouve. E aí você fala, e aí? Foi, não, está tudo bem. Ela só queria ser ouvida. Mas ouça desarmado, ouça com um ouvido de quem vai edificar, de quem vai dar subir um degrau na relação. Porque o estado das vestes também é muito importante. A maneira com que você veste faz toda a diferença. É o que eu falei. Se eu vim domingo de manhã aqui pregar com uma camisa toda amassada, o povo vai falar assim, vixe. A Jo é uma dona de casa muito bonita. Exatamente. Ou catou o que achou e acordou atrasado e saiu correndo. As vestes representam o seu interior. As vestes revelam muito o seu interior. Então você precisa. Nós precisamos nos perguntar: em que estado estão as minhas vestes dentro do casamento? As minhas vestes dentro do casamento estão rasgadas? A gente entrou no casamento, bonitinho, de terno, ela de vestido, aí a gente vai no dia a dia, e tudo que nós combinamos foi rasgado. Tudo que a gente planejou foi rasgado. E aí a gente, às vezes, não tem coragem de sentar e dizer assim, nós combinamos. E quando nós sentamos e falamos assim, nós combinamos, nós temos que estar pronto para o outro dizer, mas o outro pode chegar para você e falar assim, eu mudei de ideia. Eu acho que dessa forma vai funcionar melhor. Ajustes dentro do casamento são permitidos. O que não pode acontecer dentro do casamento é quebrar aliança, é quebrar votos. Quando você... O que é quebrar voto? É não conversar num upgrade que você tem que fazer. É não conversar e mudar de estação juntos. Às vezes você vai mudar de estação e deixa o outro para trás. Você vai mudar de sonho, deixa o outro para trás. Isso é uma quebra de aliança, porque vocês combinaram. Roupas sujas. Qual é a fala que muitas vezes suja nossas vestes?
Às vezes nós falamos, a gente ouve muito falar assim, não, é verdade, então eu vou falar. A verdade vai edificar? A verdade vai curar? A verdade vai trazer benefício ou vai ser só um start para haver uma briga? Precisamos limpar, andar de vestes limpas. Estavam nus e não se envergonhavam. Quer dizer, eu posso chegar para a Jo e falar para ela que hoje ela atrasou. Eu falei, eu quero estar na igreja às 6h30, era 6h33 e ela ainda estava em casa. Meninas, eu tinha esquecido de pôr brinco. Tenho razão ou não? A mulher sem brinco é uma mulher sem vestes. Trazei 2 minutos só para pegar um brinco. Não dá para ganhar dela, né? As manchas que às vezes a gente deixa tempo demais para conversar, tempo demais para liberar perdão, e aquilo gruda na gente. E depois, para arrancar mancha, é só Ariel, Vênus. E aí o Vênus do Espírito Santo demora, às vezes, muito mais. E, infelizmente, essa mancha atrasou o progresso do casal. E, às vezes, as manchas se tornam feridas, as manchas se tornam mágoas, que aí só Jesus na causa. Então, não deixe, purifique, vá, converse, seja corajoso. Você que vai receber uma conversa, esteja desarmado. Se vai falar algo que não vai edificar, não fala, pelo amor de Deus. Às vezes as roupas se desgastam, não é mesmo? Antigamente era feio andar com uma calça rasgada, hoje já virou moda, né? Mas na vida sentimental é danoso você andar com desgaste. Desgaste, quanto mais você demora para solucionar o desgaste, mais cansado você fica. Mais pesado a sua vida fica. Por quê? Quando a gente não trata um desgaste, a nossa mente viaja, né? E agora? O que vai acontecer? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu fizer aquilo? E se eu fizer... E aí fica uma angústia no coração, que era só ter sentado e conversado e a coisa tinha solucionado. Essas vestes do casamento, elas falam de intimidade de verdade. Intimidade e verdade. É um passo, são como se fossem 2 pernas. Intimidade e verdade. Intimidade e verdade. Se você tem intimidade com o seu cônjuge, você trabalha com ele dentro dessa verdade. E essa verdade não fere, não machuca, não polui. Não é uma roupa que fica suja. Se você mantém a intimidade e a verdade, você fala para ele dos seus sentimentos, dos seus medos, dos seus sonhos. Você tem a liberdade de falar com ele sobre o seu passado. Você tem liberdade e intimidade de falar com ele sobre os seus sonhos de futuro, o que você pensa, o que você sonha. Mesmo que você seja tão diferente. Essa semana, na terça-feira, nós gravamos um podcast. Olha que chique. Nós gravamos um podcast, até eu compartilhei um trechinho do podcast com um amigo nosso que é pastor. Ele tem esse podcast, chama Pode Congregar. Depois vocês ajudam ele lá no canal dele para aumentar o volume do podcast dele. Mas, esse menino, ele fez faculdade de teologia junto com a gente. Chama Maicon. E, num determinado momento, ele olhou para nós e ele falou assim, vocês são tão diferentes, né? Aí eu falei,
realmente, nunca tinha pensado, nunca tinha observado tantas, como nós somos diferentes. Nós somos pessoas muito diferentes. Mas nós já estamos com esse casamento há 30 anos. Nós vamos fazer dia 7 de setembro, bodas de pérola. Sabe por quê? E a gente não esconde nada. A gente tem intimidade e a gente tem verdade no nosso casamento. Eu falo dos meus sonhos. Nós falamos abertamente entre nós sobre a nossa sexualidade. Nós olhamos para o outro e conversamos sobre nossas opiniões. Tem coisas que as nossas opiniões divergem. E a maior parte das vezes a gente se respeita. De vez em quando sai uns fight. Mas é bem raro. E mesmo quando sai uns fight lá em casa de opinião, a gente não grita. A gente não briga. A gente não se ofende. A gente tem a maturidade de olhar para o outro e falar: opa, está no meu limite agora. Entende que é simples? É intimidade, mas é verdade. Eu tenho que ter essa liberdade de falar para ele, mas eu também tenho que ter a liberdade de dizer: Deus, eu não me lembro nunca do Wilson ter gritado para mim, de verdade, nunca ele gritou para mim um palavrão. Nunca. E isso faz com que eu respeite ele demais. Eu nunca gritei para ele um palavrão. E isso faz com que ele me respeite também. E aí a gente, às vezes, aconselhando alguns casais, não da nossa igreja, tá? Nenhum de vocês, tá bom? Mas a gente vê como as pessoas se desrespeitam, quebrando esse elo, sujando esta roupa, essa vestimenta do casamento, que tem que ser pura. O casamento tem que ser uma coisa gostosa de se viver. O apóstolo Paulo fala: maridos, vivei a vida comum no lar. A vida comum é uma vida comum. Não tem que ser uma coisa fantasiosa. Eu não tenho que ir para Paris, para a Europa, para os Estados Unidos todo ano. Eu não tenho que estar na praia todo final de semana. A felicidade pode ser no passo a passo. Intimidade e verdade. Intimidade e verdade. Respeitando o outro, entendendo que o outro é digno do seu amor e respeito. Esta pessoa que você escolheu para casar. Você não foi obrigado a se casar com essa pessoa. Você escolheu essa pessoa. Você olhou nos olhos, olha aí nos olhinhos dele, assim. Você olhou e disse: é você. É você. E aí agora, por coisas banais, você simplesmente grita. Por coisas pequenas, você simplesmente desrespeita. Por coisas simples, você simplesmente ergue a tua voz. Alguns erguem a mão. Olha o absurdo. Ameaçam, ofendem, gritam, deixam o lar um lugar difícil de viver, triste, angustiante. Relacionamentos profundos não se constrói com aparência, mas com verdade. Eu declaro sobre o casamento de vocês que o lar de vocês vai ser um ambiente gostoso, de verdade, de liberdade, de amor. Olhar com respeito a pessoa que você escolheu. Vestes revelam também atitudes. Dentro do casamento, nós precisamos nos revestir de humildade. Você não é o dono da verdade. Você não é detentor da verdade. Você precisa ser humilde para reconhecer que, às vezes, a maneira da sua esposa vai dar mais certo do que a tua maneira. Esposa, às vezes você precisa reconhecer que teu marido está no caminho certo.
Isso é humildade. Fala, eu percebi, eu observei que da tua maneira vai dar mais certo. Você precisa se usar a veste do respeito. Respeito é respeitar opinião, respeitar gosto, respeitar posição, muitas vezes. Respeito cabe em qualquer lugar. Quando você respeita e exorta com respeito, a sua exortação é bem recebida. Agora, quando você desrespeita e quer impor a seu pensamento, quer impor a sua verdade, essa verdade não vai funcionar. Ela não vai ser aceita. Por quê? Porque já começou com uma imposição. Tem uma máxima que diz assim: autoridade não se impõe, autoridade se conquista. É uma progressão que você faz. Precisa muitas vezes vestir com a veste de misericórdia e entender que a capacidade do seu cônjuge é aquela. Para aquele momento, é aquilo que ela tem para oferecer. É aquilo que vai acontecer. E, cara, outra veste que não falha é a bondade. Nós precisamos ser bondosos. A bondade, ela entra em qualquer ambiente. A bondade, ela serve qualquer prato, qualquer cardápio que você servir com bondade vai fazer toda a diferença. Então, vista a bondade. A pessoa humilde não diminui a outra para adquirir créditos. Mas ela cresce junto, ela procura crescer junto. O respeito deve ser mútuo. Você precisa respeitar. Respeite os pais da pessoa com quem você vive. Respeite os filhos. Respeite a sua esposa. Respeite o seu esposo. Para que vocês formem um relacionamento sólido. E quando vier uma angústia, quando vier uma crise, vocês possam juntos sair deste problema. O ambiente do nosso lar reflete as vestes, as escolhas que nós fazemos diariamente. Diariamente nós precisamos nos vestir de humildade, de respeito, de misericórdia e bondade. Para finalizar, o 7º ponto é que essa transformação seja real. Minha mãe sempre falava aquela frase das velhinhas antigamente: por dentro, por fora, bela, por dentro, pão bolorento. Às vezes, a gente mostra para as pessoas um casamento perfeito. A gente mostra lá fora uma coisa que a gente não é. Mas por dentro, o nosso casamento está todo amarrotado, todo manchado, todo sujo, todo enrolado financeiramente, todo desengonçado, todo terrível. Mas lá para fora, está tudo bem. É como você vê nas redes sociais, né? A pessoa, às vezes, está no sufoco, mas lá no Instagram, lá no Facebook, está todo maravilhoso. Beijinhos e abracinhos e declarações de amor. Que a transformação das vestes do seu casamento seja real. O verdadeiro ajuste começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Que você consiga viver dentro do seu lar, quando só está vocês dois, e às vezes os filhos, mas principalmente quando vocês dois lá no quarto,
vocês consigam viver essa transformação real, de verdade. Que vocês sejam lá fora exatamente como vocês são lá dentro. Para isso, vocês podem usar a igreja, não é? A gente tem pessoas confiáveis aqui. Temos os líderes do Bem Casados, temos os seus pastores que estão sempre dispostos a conversar com vocês. Não vivam uma mentira. Não finjam uma mentira. Vivam realmente um casamento bom, real. Como o pastor tem falado quase em toda a pregação, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, bondade, blá, 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 blá. Vivam o Gálatas 5:22 no casamento de vocês. Mas vivam de forma real, de forma sincera, de forma... Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Estejam sempre vestidos com a roupa de festa, e unjam sempre a cabeça com óleo. Desfrutem a vida com a mulher que você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a vocês debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida pelo trabalho que você realizou com esforço debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sua cabeça com óleo. Esteja vestido com roupa de festa no seu casamento. E unge a sua cabeça com o óleo do amor. Com a mulher da tua juventude, que é essa que você escolheu. Com o homem da tua juventude, que é este que você escolheu. Lá em casa é assim. Comeu o osso, quer dizer, roeu o osso, agora tem que comer a carninha também. Que eu casei com 57 quilos. Hoje eu estou com 91,700, pesei de manhã. Mas é extremamente importante a gente entender isso. Que o que a gente planejou lá atrás, que a gente sentava e conversava durante horas, 2 horas, 3 horas, a gente sentava lá e ficava alisando, ficava abraçado, era tão gostoso. Talvez nós precisamos voltar àquele tempo, agarrar, abraçar e voltar pelo menos a conversar, lembrar o que a gente prometeu lá atrás. Nós precisamos entender que o crescimento do nosso casamento depende muito de como nós crescemos em Deus. Porque quanto mais, isso aqui é eu e a Jo, quanto mais perto eu e a Jo estivermos de Deus, mais perto nós vamos estar um do outro. É uma pirâmide, Deus está no topo. Quanto mais perto eu e a Jo estiver de Deus, mais perto nós vamos estar um do outro. Deus faz toda a diferença. Há quanto tempo vocês não moram juntos? Há quanto tempo vocês não sentam para tomar um café da manhã juntos? Há quanto tempo vocês não almoçam juntos? Tenham boas atitudes. Tenham respeito. Não disfarcem. Estejam nus um diante do outro. Não, quando vão conversar, não conversem armados. Cultivem o temor de Deus.
Irmã, pega no pé do teu marido, se ele não está orando, se ele não está lendo a palavra, você tem que falar, meu amor, o que está acontecendo? Porque homem perto de Deus é homem longe do pecado, tá? Mulher perto de Deus, mulher com relacionamento com Deus é mulher longe do pecado. Que Deus possa, nesta noite, te fazer tomar a decisão de realmente vestir as vestes que vão edificar seu casamento, vão transformar sua vida, transformar seu casamento. E onde as pessoas verem vocês, elas vão dizer, aqueles ali realmente estão vestidos com o casamento para glorificar e honrar a Deus.